Olá, irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um estudo bíblico com a graça de Deus, depois de algumas semanas ausente devido ao Covid, mas com a graça de Deus estou de volta. Quero agradecer aos irmãos que oraram por mim, pela minha saúde, que têm orado pela minha família, que Deus continue sustentando e abençoando a vida de todos os irmãos. Quero agradecer também ao pastor Ricardo, que esteve me substituindo aqui toda quarta-feira às 20 horas nessas últimas semanas, dando sequência à série de mensagens A Segurança do Cristão. E hoje nós vamos continuar essa série baseada nas cartas do apóstolo João. Nós temos estudado de forma expositiva a primeira carta de João e eu convido você, junto com a sua família, nesse momento, a se reunirem para estudarmos a palavra de Deus. Essa palavra que tem transformado a nossa vida, que tem feito diferença no nosso coração, e eu tenho certeza que o ensino do apóstolo João aqui vai edificar o seu coração, vai abençoar toda a sua família. O nosso desejo é sermos parecidos com Cristo Jesus. E para que isso aconteça, é necessário, é importante nós conhecermos as Escrituras. Então, participe conosco de mais um episódio, mais uma mensagem da série A Segurança do Cristão. Mas antes de nós lermos o texto bíblico e iniciarmos o nosso estudo, eu quero aproveitar essa oportunidade e convidar você e toda a sua casa para participarem conosco nesse próximo final de semana da Conferência Missionária. A nossa conferência vai acontecer no próximo sábado e domingo. No sábado, nosso encontro será às 19h30 e no domingo nós teremos dois encontros, às 17h e às 19h. Estará conosco o missionário Marcos Mota, trazendo a palavra de Deus ao nosso coração, edificando a nossa vida. E vamos receber também o nosso irmão Jorge Camargo, compositor, cantor, muito conhecido nos nossos dias, que tem boas músicas, e ele estará conduzindo louvor e adoração ao Senhor. Então venha participar da nossa conferência missionária. Nós existimos para fazer Jesus conhecido. E o tema da nossa conferência desse ano é Nós Podemos Fazer Mais. Então venha descobrir como que você pode fazer mais em missões. Nós podemos fazer muito mais para a glória do nosso Deus. Nós queremos também lembrar a todos que todo sábado, às 10h15 da manhã, na TV Vitoriosa, acontece o programa Cada Dia. Esse programa tem sido uma bênção, muitas pessoas têm sido alcançadas pela palavra de Deus e eu quero convidar você para participar e acompanhar todo sábado, às 10h15, o programa Cada Dia. E nesse mês de setembro, o reverendo Hernandes Dias Lopes estará trazendo várias mensagens com temas sobre o Setembro Amarelo. O mês de setembro nós pensamos muito acerca da vida, tem se falado muito contra o suicídio e eu quero convidar você para acompanhar as mensagens do reverendo Hernandes Dias Lopes nesse mês de setembro. Vamos assistir agora um vídeo com os pastores Ricardo Mota e Hernandes Dias Lopes convidando para participarmos do programa Cada Dia. E em seguida eu volto com a série A Segurança do Cristão. Então fique conosco e acompanhe. Oi pessoal, nós queremos divulgar aqui o programa Cada Dia, que veicula no SBT, TV Vitoriosa e também pelo YouTube. Em mês de setembro, chamado Setembro Amarelo, o pastor Hernandes vai trazer mensagens para a nossa saúde emocional, né pastor? Exatamente. Nós vamos abordar, pastor, durante esse mês então, como vencer a ansiedade, como vencer o medo, como vencer a depressão, como vencer a tristeza e como vencer o desânimo. Muito bom. Então fique ligado no programa Cada Dia. Deus abençoe. Nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens e hoje nós vamos estudar o capítulo 2 da primeira carta do apóstolo João, os versos 7 a 11. O texto bíblico vai aparecer no seu vídeo, você poderá acompanhar a leitura.
Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículos 7 a 11, nos diz assim: Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O pastor Ricardo esteve à frente dos últimos estudos sobre essa carta do apóstolo João, essa carta que tem várias lições para o nosso coração, e hoje nós vamos dar sequência, onde o pastor Ricardo parou no nosso último encontro, no nosso último estudo bíblico. E nós temos visto, estudando essa carta, que o apóstolo João, ao escrever esse conteúdo, ele tem como propósito, objetivo, dar esperança, segurança aos crentes. João, aqui nessa primeira carta, ele vai falar sobre a segurança da salvação em Cristo. Se João ele vai tratar desse tema aqui nessa primeira carta, sobre a segurança da salvação do cristão, isso significa que há muitas situações, muitas coisas ao nosso redor que podem nos tirar essa segurança. Não é à toa que o apóstolo João vai falar sobre essa segurança que nós podemos ter na salvação em Cristo Jesus. João, ao tratar sobre essa segurança da salvação, ele vai falar de contextos, de situações, de temas muito importantes que podem nos impedir de termos essa segurança, de termos essa confiança de que nós somos salvos, que nós somos do Senhor Jesus Cristo. E o que pode roubar essa segurança do nosso coração? O que pode acontecer no nosso contexto cristão, no nosso contexto de comunidade de discípulos de Jesus, que pode nos impedir de termos essa segurança da salvação? É importante nós relembrarmos que João, ao escrever essa primeira carta, ele está expondo os erros doutrinários dos falsos mestres. Infelizmente, naquela época e ainda hoje, os falsos mestres, com suas filosofias vãs, com seus conteúdos antibíblicos, eles têm como propósito roubar essa segurança da salvação do coração do crente. Muitas falsas doutrinas, muitas heresias que têm sido ensinadas por aí, têm roubado essa segurança, essa certeza do coração dos discípulos de Jesus. E João, então, aqui nessa primeira carta, ele vai expor quais são os perigos, quais são os erros graves dos falsos mestres e como que nós podemos combater esses falsos ensinos. Lá no verso 26 do capítulo 2 da primeira carta de João, nos diz assim: isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quem são esses que querem nos enganar? Os falsos mestres. O objetivo deles é enganar os discípulos de Jesus. Os falsos mestres haviam saído de dentro da própria igreja. Todo falso mestre, ele sai de dentro do ambiente cristão, de dentro do ambiente religioso. O objetivo do falso mestre, ali dentro de uma comunidade de discípulos de Jesus, é tirar o foco da pessoa de Cristo, é atrapalhar os discípulos de Jesus de tal modo que eles se percam na fé. E é importante a gente falar sobre isso, porque até hoje os falsos mestres surgem no nosso meio, no contexto que nós vivemos. Então nós temos visto que os falsos mestres, eles estão presentes desde o surgimento da igreja cristã. E é pensando nisso que nós precisamos estudar essa primeira carta do apóstolo João, não só essa primeira carta, mas toda a palavra,
todas as Escrituras, para que nós possamos então nos defender desses falsos ensinos que querem atrapalhar a nossa comunhão, a nossa unidade com Cristo Jesus, o nosso Salvador. O que os falsos mestres ensinavam naquela época? Eles ensinavam que Jesus não era o Cristo, negavam que Jesus era o Filho de Deus e negavam a encarnação de Jesus Cristo. Então olha só, os falsos mestres daquela época e ainda hoje, eles negam uma das principais doutrinas da palavra de Deus, que é a doutrina da cristologia. As seitas que existem nos nossos dias, por mais que elas não declarem isso claramente, muitas negam a divindade de Cristo. Negam que Jesus é o Filho de Deus. Quando você se aprofunda ali no estudo, no conhecimento daquela seita, você descobre que eles negam o pilar mais importante da fé cristã, que é a divindade, o senhorio de Jesus Cristo. E o apóstolo João aqui nessa primeira carta, ele vai então trabalhar com alguns critérios para que nós possamos identificar os falsos e os verdadeiros crentes. Como que nós podemos identificar quem é verdadeiro discípulo de Jesus e quem não é? E o apóstolo João vai ensinar aqui para nós, nessa primeira carta, quais são os critérios, os testes que nós podemos aplicar para reconhecermos quem é de fato discípulo de Jesus e quem não é. E o primeiro teste que o apóstolo João nos ensina aqui no capítulo 1 é o teste de uma vida santa, que nós poderíamos dizer do teste moral. João aqui no primeiro capítulo, ele vai falar sobre a importância de nós guardarmos os mandamentos. Ele vai dizer que Jesus é a luz e quem anda na luz não anda nas trevas. João vai ensinar aqui para nós que aquele que permanece na luz, permanece na verdade. Anda na verdade, se compromete com a palavra de Deus. Então o primeiro teste aplicado aqui pelo apóstolo João nessa primeira carta é o teste de uma vida santa, o teste moral. E ele parte do seguinte pressuposto: Deus é luz e quem está próximo da luz não anda nas trevas. Anda na verdade, guarda os mandamentos. Então, se você é discípulo de Jesus, a primeira evidência na sua vida é que você vai guardar os mandamentos de Deus. O verdadeiro discípulo, ele guarda a palavra do Senhor. Ele ama a palavra de Deus. Ele anda na verdade. Ele anda na luz. Ele se aproxima da luz que é o próprio Deus. E é importante nós aplicarmos esse teste, em primeiro lugar, na nossa vida. Nós devemos perguntar, em primeiro lugar, para nós mesmos: será que nós estamos andando na verdade? Será que nós temos guardado os mandamentos? Então, o objetivo de João aqui, em primeiro lugar, é que esses testes sejam aplicados na nossa vida para que depois nós possamos, então, identificar ao nosso redor quem é discípulo ou não de Jesus Cristo, quem de fato ama ou não a Deus. E o segundo teste aplicado aqui pelo apóstolo João, no capítulo 1, é o teste do amor ao irmão, que nós poderíamos chamar de teste social. E é sobre isso que nós vamos ver aqui a partir do capítulo 2. João começa falando desse teste social no capítulo 1 e ele continua no capítulo 2, e é sobre o amor, sobre esse tema, o teste social, que nós vamos ver hoje. E o terceiro e último teste que nós vamos ver mais à frente, que João nos apresenta aqui na sua primeira carta, é o teste da verdade sobre a pessoa de Cristo, que nós poderíamos chamar de teste doutrinário. Então João aqui na sua primeira carta, ele vai falar sobre o teste moral, o teste social e o teste doutrinário. Então nós podemos usar esses três testes para avaliarmos a nossa vida espiritual e também avaliarmos as pessoas que estão à nossa volta. É importante a gente falar sobre isso, porque há um discurso do nosso meio de que nós não podemos julgar as pessoas. De fato, Jesus ensinou que nós não podemos julgar a partir da hipocrisia, a partir
daquela atitude de que você não olha para si mesmo e apenas olha para a vida das pessoas. Você não consegue enxergar a trave que está no seu olho e você consegue enxergar o cisco que está no olho do seu irmão. Esse tipo de julgamento, de fato, é condenado pelas Escrituras. Esse julgamento hipócrita, sem uma avaliação pessoal, individual, ela é condenada pelas Escrituras. Mas a palavra de Deus nos diz que nós não podemos jogar pérolas aos porcos. Nós não podemos jogar a palavra de Deus, as Escrituras, para aqueles que realmente não querem caminhar na verdade, aqueles que não querem assumir o compromisso com Deus. Então, se a palavra de Deus nos ensina que nós não podemos jogar pérolas aos porcos, como que nós vamos identificar quem que é porco e quem não é? Para quem que nós devemos, então, lançar a palavra de Deus? Para que isso aconteça, essa avaliação, você precisa, então, identificar. Então, é importante nós julgarmos, sim, as pessoas que estão à nossa volta. Não baseado na hipocrisia, não esse julgamento sem compromisso, sem a palavra de Deus como centro. Mas quando nós estamos interessados em levar o Evangelho de Cristo Jesus adiante, quando nós estamos interessados na edificação do corpo de Cristo, nós precisamos identificar quem é porco, quem não é, para que nós não venhamos lançar as pérolas como Jesus ensinou. Então, queridos, no versículo 7, o apóstolo João vai dizer: amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. João aqui no versículo 7, ele começa se dirigindo aos crentes como amados. Então, João aqui ele está escrevendo para crentes, pessoas que conhecem a verdade de Deus. E ele continua: não vos escrevo um mandamento novo, senão mandamento antigo. Que mandamento antigo é esse que João está se referindo aqui? É o mandamento lá de Levítico, capítulo 19, versículo 18, que nos diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento faz parte da lei de Deus lá do Antigo Testamento. É por isso que João chama esse mandamento de mandamento antigo. E ele diz: o qual desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Que palavra é essa que João está dizendo que as pessoas ouviram? Que palavra é essa? A palavra que João está se referindo aqui é o ensino apostólico, por meio do qual foram convertidos a Cristo. Então, quando João diz aqui no versículo 7, esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes, essa palavra que João está se referindo, que as pessoas ouviram, é o ensino apostólico, o ensino dos apóstolos, o ensino que eles receberam de Jesus e pregaram essa palavra, muitas pessoas se converteram. Essas pessoas para as quais João está escrevendo aqui foram alcançadas por esse ensino apostólico, por essa palavra. Então é por isso que João diz no finalzinho do versículo 7, é a palavra que ouvistes, essa palavra pregada, ensinada por Jesus e propagada pelos apóstolos. E no verso 8 ele continua: todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. O novo mandamento que João está se referindo aqui no versículo 8, quando ele diz: todavia vos escrevo novo mandamento, ele está falando do mandamento dado por Jesus aos discípulos, lá em João capítulo 13, versículos 34 e 35, quando Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O que esse mandamento dado por Jesus aqui em João capítulo 13 tem de diferente com o mandamento lá de Levítico capítulo 19? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós vamos descobrir aqui em que sentido o mandamento do amor, que é o tema que João está trabalhando aqui no capítulo 2, é novo. Por que ele é novo? Por que João chama de novo mandamento
esse mandamento que já foi anunciado lá no Antigo Testamento, esse mandamento que foi ensinado por Jesus. O que João está querendo dizer quando ele diz que esse mandamento é novo? Em primeiro lugar, o mandamento é novo, o mandamento do amor, na sua profundidade. O novo mandamento nos ensina a amar como Cristo nos amou. Então, o mandamento que Jesus deu para os discípulos ali em João 13 é diferente lá do mandamento de Levítico 19, né? Esse mandamento do amor, ele é diferente no seu aspecto de profundidade. Porque agora o que Jesus está ensinando para os discípulos é que esse amor deve ser baseado na sua experiência, naquilo que ele ofereceu aos seus discípulos. Então nós devemos amar como Cristo amou. Aqui está a diferença. No Antigo Testamento, o amor era amar o próximo, amar o semelhante, amar aquele que estava caminhando com você. Agora nós temos um modelo, nós temos um alvo, nós devemos amar como Jesus amou. Então é importante nós entendermos essa verdade. Eu e você precisamos amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Mas que amor é esse, ensinado por Jesus, esse amor que Jesus teve para com seus discípulos? E esse amor que João nos convida a vivermos é um amor de entregas, não é um amor de palavras, não é um amor da boca para fora, mas é o amor de Cristo, esse amor atitude, esse amor decisão, esse amor em que você desconsidera, né, até mesmo os seus próprios desejos, as suas próprias necessidades, para amar aquele que está à sua frente, aquele que está diante de você. Então nós precisamos amar como Cristo, esse amor de entrega, esse amor altruísta, esse amor que não vê os seus próprios interesses, mas vê o interesse dos outros, que enxerga as necessidades das pessoas. Em segundo lugar, em que sentido o mandamento do amor é novo, segundo as palavras aqui de João? O mandamento é novo em sua extensão. Em primeiro lugar, ele é novo em sua profundidade, devemos amar como Cristo amou, e ele é novo em sua extensão. Jesus redefiniu o significado de próximo. Lá no Antigo Testamento diz que nós deveríamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E o próximo lá no Antigo Testamento era aquele indivíduo que fazia parte da sua própria comunidade, da sua própria crença, da sua própria fé. Então esse era o significado ali do amor em Levítico 19. Né? Os judeus deveriam amar as pessoas que estavam próximas deles, aqueles que faziam parte da comunidade judaica, que faziam parte do povo de Israel. E agora aqui no Novo Testamento, o mandamento agora ele é novo em sua extensão, porque o próximo agora não é apenas aquele que convive conosco na mesma fé, que proclama a mesma fé, que está na mesma comunidade. Próximo aqui pode ser até o nosso inimigo, alguém que nos odeia, alguém que não gosta de nós, e a Bíblia nos manda, nos ensina a amar essas pessoas. É a parábola do bom samaritano, né? Uma parábola que ensina a respeito desse amor que nós devemos ter. Não apenas com pessoas que comungam da mesma fé, mas até mesmo com aqueles que são considerados nossos inimigos. Então nós devemos amar a todos, sem exceção. Seja inimigo ou não, nós devemos amar essas pessoas, porque assim Cristo também amou. Em segundo lugar, em que sentido o mandamento do amor é novo? O mandamento é novo em sua experiência. Andar em amor e andar na luz são a mesma coisa. Então, se o primeiro teste apresentado por João aqui era o teste moral, Deus é luz, agora João vai dizer que Deus é amor. E o amor e a luz são a mesma coisa, caminham lado a lado. E no verso 8, na parte C, João continua: porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Então o amor, queridos, ele é capaz de dissipar as trevas.
e enaltecer a verdadeira luz. Então, se nós somos discípulos de Jesus, se nós amamos a Deus verdadeiramente, se nós guardamos os mandamentos, nós andamos na luz, e o fato de andarmos na luz vai dissipar as trevas e nós vamos fazer o nome de Jesus conhecido. O amor de Jesus só pode ser evidenciado na luz. Quem está nas trevas não pode amar como Jesus amou. Quem vive nas trevas não pode experimentar esse amor de Cristo, esse amor que se doa, esse amor que se entrega. Então, o nosso papel como discípulo de Jesus é amar as pessoas, qualquer pessoa, seja um amigo, seja um inimigo, seja uma pessoa próxima ou não, nós devemos amar porque nós temos um modelo a seguir, e o modelo é Jesus Cristo. Então, nós precisamos amar segundo a palavra de Deus. Nós devemos amar segundo a vontade de Deus. Nós devemos amar como Jesus Cristo amou. Então, o discípulo de Jesus, ele ama baseado naquilo que ele já experimentou. Eu sei que você tem experimentado o amor de Jesus na sua vida. Eu sei que o amor de Cristo Jesus já te alcançou. E por isso, eu e você temos condições de amar o nosso próximo como Cristo amou. Na semana que vem, se Deus permitir, nós vamos dar continuidade a partir do versículo 9. E no versículo 9, João vai falar sobre aqueles que odeiam ao seu irmão. Aquele que caminha nas trevas e odeia ao seu irmão, porque ainda não viu a luz. Então, na semana que vem, nós vamos falar sobre esse ódio que muitas vezes toma conta do coração das pessoas. E não precisa dela sacar uma arma para mostrar que odeia o seu irmão. O fato dela ser indiferente, o fato dela não se importar com o próximo, significa que ela de fato odeia o seu semelhante e ela não se importa com ele. Então nós vamos descobrir na semana que vem como que essa indiferença, como que esse comportamento pode nos afastar da presença de Deus e evidenciar na nossa vida de que nós não somos de Jesus. Porque o salvo, o verdadeiro salvo, aquele que realmente guarda os mandamentos, aquele que reconhece que Deus é luz, ele ama o seu semelhante, ele ama o seu próximo, ele se importa com as pessoas. E é importante nessa noite você fazer uma autorreflexão, você olhar para dentro de você e se perguntar, será que eu realmente sou um discípulo de Jesus? Será que eu amo as pessoas que estão à minha volta? Será que eu me importo com as necessidades das pessoas? Queridos, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas não estão se importando umas com as outras. A pandemia, infelizmente, tem contribuído para isso. A pandemia deveria contribuir de forma diferente, levando as pessoas a se preocuparem umas com as outras. Mas o que nós temos visto hoje, em meio a uma pandemia, é uma individualidade, um egoísmo. As pessoas estão olhando para a necessidade das pessoas e dizendo, não, isso aí é inevitável, isso aí deveria acontecer, não tem como escapar disso, não tem como não passar por essa experiência, não tem como não viver esse sofrimento. E por isso, com esse pensamento, as pessoas não estão se importando umas com as outras. Estão apenas dizendo, não, todo mundo está passando por isso, então todos devem viver esses sentimentos, essas dificuldades. E as pessoas estão, então, de braços cruzados, assistindo o sofrimento das pessoas sem se importar com elas. A pandemia tem trazido ao coração das pessoas um sentimento de anestésico, um sentimento de não se importar, um sentimento de não preocupação, apenas preocupação comigo mesmo, com a minha própria saúde, com a minha própria vida, com a minha própria família. Agora o que as pessoas estão passando, elas procurem resolver os seus próprios problemas. Então, no nome de Jesus, que nós possamos deixar esse pensamento de lado e possamos buscar a Cristo Jesus, porque buscando a Cristo Jesus, nós vamos importar cada dia com as pessoas e com as necessidades de cada uma.
Então que a palavra de Deus continue fazendo diferença na nossa vida e que nós sejamos aprovados nesse teste social, o teste do amor ao próximo, do amor ao irmão. Aquele que ama a Deus, ele ama ao seu irmão. Aquele que reconhece que Deus é luz, ele ama o seu próximo, ele se importa em guardar os mandamentos, em obedecer a palavra de Deus. Então, na semana que vem, nós vamos dar continuidade ao capítulo 2 da primeira carta do apóstolo João. Vamos orar, ore comigo, ore pela sua vida, ore pela sua caminhada com Deus, ore pelo seu relacionamento com Cristo, ore pelos seus relacionamentos, né, com os seus irmãos, com a sua família, com a comunidade de Cristo, para que você continue sendo um instrumento, uma bênção nas mãos de Deus e que o amor seja uma evidência muito forte da presença de Jesus sobre a sua vida. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, essa palavra que cura, essa palavra que liberta, essa palavra que também nos exorta, que nos mostra o caminho que devemos andar. Ó Deus, abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, continue guardando o nosso coração, ajuda-nos, ó Deus, a afirmarmos a cada dia na Tua palavra, naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Que o amor, ó Deus, seja uma marca na nossa vida, que nós possamos amar como Cristo nos amou e tem se entregado em nosso favor. Ó Deus, que o nosso coração seja tomado pela Tua palavra e que assim nós possamos aprender a amar uns aos outros e colocar a Tua palavra em prática. É que nós oramos, ó Deus, e pedimos a Tua bênção sobre a Tua igreja. Guarda o Teu povo, ó Deus, conceda paz e saúde para a Tua igreja. É que nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós estamos ficando por aqui. Na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, se Deus permitir, nós estaremos de volta com o nosso estudo bíblico, A Segurança do Cristão. Tenham todos uma excelente noite e até logo.